Oi, beleteiras! Oi, eu vou ensinar agora um bombom que é com abacaxi, coco ralado e aí depois no final ele é coberto com chocolate. O que a gente precisa? A primeira parte que a gente precisa é desse abacaxi aqui, ó. O abacaxi batido no liquidificador ou no processador. E dessa vez, da outra vez que eu fiz, eu bati no liquidificador, coloquei na panela para esquentar. Porque o processo com o abacaxi vai pra panela com fogo médio, baixo, até ele ficar bem sequinho. Então ele vai evaporar todo o líquido e ele vai ficar uma textura mais sequinha, antes da gente colocar o coco ralado. Dessa vez, o que eu fiz? Eu bati no liquidificador e coei, para tentar tirar já um pouco do líquido, para não... Primeiro, para não perder, né, esse suco. E segundo, para economizar tempo, que daí é menos tempo que fica no fogo, né, porque já tirou um pouco do líquido. E mesmo assim ele ainda tem líquido. Mas, vamos lá. Ó, então eu liguei o fogão. Ele tá numa temperatura que não é tão baixo, ó. Ele pode ser mais baixo, mas não é tão alto também. E aí aqui o legal é ir mexendo de vez em quando. Se colocar aqui e esquecer, o que pode acontecer é a parte que tá encostando no fundo da panela começar a queimar. Então tem que ficar atento. Não precisa ficar mexendo toda hora. Quando ele começar a ferver, ele vai soltar líquido. E aí de vez em quando vem e dá uma mexida pra mudar a quantidade de pasta que encosta lá no fundo, que daí tudo meio que vai ficando homogêneo, tá? Isso é o que demora mais, dependendo da quantidade do abacaxi, dependendo se coa ou não. Mas quando ele estiver mais sequinho, é porque ele já vai estar bom para misturar o coco. Eu volto aqui quando ele estiver mais em outra parte do processo. Ó, nesse momento que ela começa a ferver, essa massa, aí é legal ficar de olho e dar uma mexida de vez em quando. Não é legal tapar, porque a ideia é justamente evaporar a água. E aí também mexendo a gente vai vendo se tá de fato secando ou não. Porque nesse primeiro momento da fervura, a tendência é que solte um líquido, né? E aí quando tiver... Aí vai mexendo e esse líquido vai evaporando e ele vai ficando mais sequinho. Eu volto aqui quando ele estiver mais seco. Ó, esse é o momento que eu acho que eu já vou desligar. Eu talvez desse para deixar um pouco mais. Ó o barulho. Ele já tá menos blu 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 e mais seco. E aí, eu vou vir com coco agora pra misturar. Vou desligar aqui. Deixa eu já desligar. Será? Vamos colocar um... Antes de desligar, vamos deixar alto só pra ver se... Ó, ele já tá bem seco, assim. Já não tem tanta água assim pra evaporar. E desliguei antes que eu queime esse bagulho. Espera aí que eu vou lá pegar o coco. Gente, o coco era para ser o coco ralado, sem açúcar, porém não encontrei. A quantidade também é do gosto do cliente. Eu quero ver se eu consigo colocar aqui, segurando a câmera e vou colocando uma quantidade. Esse aqui tá com açúcar, então eu não quero colocar muito, mas eu não gosto muito dessa coisa de medida. Vai colocando aí que ruim não vai ficar. Tá, vou colocar assim, ó. Deve ter dado, deixa eu olhar aqui. Ah, nem uma colher, nem uma colher de sopa deve ter dado. Vou colocar mais um pouquinho. Eita, agora foi demais. Deixa eu ver aqui. Ah, vai, uma colher, 2 colheres de sopa rasas, 1,5 colher de sopa. Mas coloca o quanto achar. Tá, deixa eu só largar aqui. E bora lá misturar isso aqui. Esse aqui tá com açúcar, tá? A ideia do negócio ser mais saudável é ser só o abacaxi de doce, o coco para dar o gosto do coco, mas sem a adição de açúcar, e o chocolate que vai cobrir
ser aquele chocolate 70%, 80%, que aqui no meu caso eu acho que eu só consegui de 60%, mas quando chegar lá na hora a gente mostra aí pra vocês. Ó, eu acredito que desce pra deixar ele mais seco, mas assim também já vai dar certo. Vai misturando aí o coco. Será que eu consegui misturar aquela bola que caiu? O cheiro é incrível. Realmente muito bom. Sim, o cheiro só do abacaxi cozinhando já é bom. O coco fica melhor e com o chocolate fica melhor ainda. Mistura bem aqui essas duas coisas e aí deixa esfriar. Ó, aqui tá o abacaxi com coco. Eu deixei na geladeira um pouco para ele esfriar. E aí a gente vai fazer as bolinhas. O que aconteceu na primeira vez que eu fiz, tá? Eu fiz as bolinhas aqui. Depois eu derreti o chocolate em banho-maria. E na hora que eu fui molhar as bolinhas de abacaxi dentro do chocolate, aconteceu que as bolinhas começaram a meio que se desmanchar dentro, foi ficando uma maçaroca. Eu percebi rapidamente que não ia dar certo. Aliás, essa parte de finalização das coisas eu sou péssima, então o gosto fica bom, fica ótimo. A cara, nem tanto. Aí eu vou pegar uma dica que a gente fazia com os nossos cookies, que é assim, eu vou fazer as bolinhas aqui, essas bolinhas de abacaxi com coco, vou deixar uns 10 minutos no congelador, porque daí quando eu colocar no chocolate, ela vai estar mais firminha e fácil de fazer. Vamos ver se dá certo. Se eu ver que não vai dar certo, o que eu vou fazer é, eu pego a forminha de silicone, coloco um pouco de chocolate derretido, coloco um pouco da mistura de coco com abacaxi e depois eu tampo com um pouquinho de chocolate derretido. Que depois de pronto ele vai ficar tipo uma trufa desconstruída. Vou fazer as bolinhas. Ó, pega aqui, vem na mão. Ó, ela podia ter ficado, o abacaxi podia ter ficado um pouco mais, tá meio molhadinho ainda. Mas, ó, dá pra fazer a bolinha. E não fica também uma bolinha. Tá. Ó, esse aqui já ficou um pouco maior. Ai, gente, perfeição não é o nosso forte. Ó, fica umas bolinhas bem bonitinhas. Ó, para aquela receita de meio abacaxi, deu em torno de 11 bolinhas. 11, né? 3, 6, 9, 11. 11 bolinhas. Aí mais abacaxi, mais bolinhas. Eu vou usar esse chocolate aqui, ó, 60%. Só que ele vem com umas nozes, umas coisas. Não era o ideal, eu queria uma barra pura, mas não consegui achar. Dá pra ser chocolate ao leite, dá pra ser chocolate branco, o que vocês quiserem. Eu queria uma coisa que tivesse uma porcentagem de cacau maior, então eu optei mesmo essa com as misturas de amendoim, de castanha e tudo mais, que vai ficar bom igual, né, gente? Vou colocar então esse aqui pra congelar uns 15 minutinhos, tá? Só pra ele ficar... Ai, deixa eu ver se eu consigo colocar lá. Consegui. Só para ele ficar durinho e ele não se despedaçar quando a gente for colocar no chocolate. Boleteiras, quebrei aqui, ó, o meu chocolate. Como eu tinha falado, eu queria um chocolate com mais de 50% de cacau, assim, coisa meio amarga mesmo. Só que o ideal seria comprar barra ou gotas de chocolate.
Isso tem em atacado de doce, casa do confeiteiro. A gente comprava bastante quando a gente produzia cookie, pão, geleia, a gente tinha essas coisas. Esse não foi o caso. Isso aqui eu comprei na padaria da esquina. E a única coisa que eu encontrei que não era chocolate ao leite era um chocolate 60% que vinham com essas nozes aí, castanha, amendoim e tudo mais. Vou levar pro micro-ondas. Dá pra fazer, derreter ele em banho-maria. Coloca uma panela com água, um recipiente de vidro ou metal que não vá derreter, né? E aí a água vai esquentando, tu vai mexendo, o chocolate vai derreter. Dessa vez eu vou experimentar no micro-ondas. Aí o que eu vou fazer? Vou levar esse potinho pro micro-ondas, coloco 30 segundos, tiro, mexo um pouco, coloco mais 30, tiro, mexo um pouco, até tá todo derretido. Quando tiver derretido eu trago aqui de volta. Gente, agora é a hora da verdade. Ó, foi pra essa quantidade que é uma barra de... Deixa eu ver quantas gramas essa coisa aqui tem. Onde é que... 85 gramas, tá? De chocolate, ó, ficou bem. Eu usei 2 vezes o tempo de 30 segundos. Depois eu coloquei mais uma só pra ter certeza. Tá bem quentinho aqui o negócio. E as bolinhas estão congeladas. Eu deixei bem mais tempo porque eu fui fazer as outras receitas. Fiquei com medo de não ficar duro o suficiente e ele começar a desmanchar, mas acho que agora vai. Isso aqui gelado e o chocolate quente, acho que não vai dar problema, mas a gente já vai saber. Coloquei aqui. Ó, coloquei aqui dentro, dá uma cobrida aí como der com o chocolate. Isso com garfo, tá? Pra gente tentar tirar o excesso de chocolate. O meu chocolate, ele tá cheio de amendoim, de troço, então ele já é um negócio que vai ficar meio crocante. E coloca no prato, vamos ver... Eu comprei outra barra caso não fosse o suficiente, porque eu fiquei com medo de não conseguir cobrir tudo, dele começar a se desmanchar, e isso daí vai chocolate daí, né? Mas a princípio parece que tá dando certo. Ele vai ficar meio que uns choquito, as coisas meio crocante. Ó, boleteiras, esses aqui, ó, mais da ponta aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esses aqui são os que eu fiz primeiro. Tava indo tudo muito bem porque o abacaxi tava congelado ainda. Só que aí foi passando o tempo de fazer, e o negócio foi descongelando. Aqui são os últimos, ó, já deu umas encrencas, ó. Já não consegui preencher tudo, já ficou meio que... Não, porque ele não fica as bolinhas, ele já tinha os crocantes ali, então... Já era difícil. E aí no final eu já tava assim, ó, rezando pra conseguir tirar as bolinhas dali de dentro.